Líder, presidente. Com a palavra, uma declaração de líder, presidente. Com a palavra, vereador Iago Morandi, da tribuna. Grande expediente. Bom dia, presidente, demais colegas. Hoje eu retorno aqui com o assunto da segurança pública, vereadora Day. E ontem, para mim, foi um dia difícil, porque, para nós, né? Foi uma tortura ali, final do dia, a gente tá... o assunto já é pesado, né? Pela morte do servidor, né? O servidor David ali, que teve uma vida ceifada, né? Por um vagabundo, um marginal, um assassino em seu local de trabalho, né? E aí, por que fica difícil? Porque ontem a gente teve que acompanhar ali... primeiro que a vereadora Rose não deixava a servidora falar, né? Ficava interrompendo a servidora. Uma servidora mulher que veio ali tentar falar em nome do executivo. A Franciele falou muito bem. Eu falei para ela que o secretário ou o executivo, se não é por motivo de saúde, que ninguém soube explicar o porquê que o secretário não apareceu, foi covarde a lançar ela para os lobos ali, porque... era um local que todo mundo estava estressado, os servidores, todo mundo, por conta do fato. E aí deixaram a pessoa vir aí ter que dar explicação em nome do executivo, a servidora vinha aí desenrolar, né? Me dá a pena da pessoa, porque a gente sabe que depende as coisas de mais acima, né? O guarda-chuva maior, né? Então, e ontem eu falei aqui, eu vou frisar novamente, vereador capitão, que tudo que dá de errado é o reflexo da gestão. Na empresa é o reflexo do dono. Se um posto de gasolina me tratar mal, riscar meu carro com a bomba, não me olhar na cara, jogar o troco no meu peito ali, se ele fizer isso, é o reflexo do dono do posto de gasolina. E no setor público é o reflexo do presidente da FAS, é o reflexo do secretário, é o reflexo do prefeito e assim sucessivamente. Então, para nós foi difícil porque a Rose achou 1 milhão de culpados. Eu falei para ela, Rose, não escapa, não vai embora. Ela foi embora, deixou a reunião, falou tudo o que ela queria e deitou o cabelo, escafedeu-se, ó. Deu pinote. E aí eu disse, Rose, vai amanhã para a sessão que eu vou te falar umas coisas. Ela não apareceu, vai ter que ficar para terça-feira. Mas eu acredito que ela vai assistir a sessão. Então, ela falou tudo o que ela queria e vazou embora. Aí fica difícil, Day, porque a gente não consegue debater uma ideia, porque eu tive que ouvir ela, não ouviu meus argumentos. E aqui nós temos um problema, que é o problema das pessoas em situação de rua. Eu falei ontem, vou repetir aqui. Se o Felipe Sabará tirou 3.500 pessoas com o projeto Arca, lá em São Paulo, tirou 3.500 pessoas da Cracolândia e devolveu para o mercado de trabalho sem droga, sem vícios, se ele fez isso, nós podemos fazer. Se o prefeito de Chapecó postou um vídeo há 4 dias atrás, que de 450 moradores de rua, ele zerou, não tem nenhuma pessoa em situação de rua no momento, nós podemos fazer também. A passagem não é cara, eu convido o secretário para ir até Chapecó, ou a gente vai até São Paulo se precisar. A viagem é um investimento nesse caso. Se precisar, nós ir lá para pegar um modelo que deu certo, não precisaria, era só confiar em mim. Mas como não querem confiar, vamos lá. Eu acho que talvez eles não querem admitir, né, vereador capitão, nossas ideias. Como o senhor fala, eles não admitem as ideias. Se não parte deles, não admitem as ideias. Mas, vereadora Day, hoje os comerciantes tinham uma reunião com o secretário Paulo, na data de hoje. Sabe o que eu fiz? Me adiantei. Marquei com o secretário Paulo ontem, às 13h, para levar já uma solução. E hoje, na reunião, nós apresentar para os comerciantes. Eu fiquei lá até 13h, Fantinel. E ninguém apareceu, o secretário não apareceu, avisou que ia atrasar mais um pouco, eu vim embora. Porque a minha próxima agenda, que era um pessoal que estava aqui aguardando, não são palhaços para me esperar e eu atrasar. Então, assim, a falta de comprometimento do executivo, de se ele faltar ou atrasar, não ter uma segunda pessoa, porque ele também não confia no adjunto, eles não trabalham junto, é sempre assim, as secretarias tudo dividida, os órgãos tudo dividido, então eles não trabalham em conjunto, isso é falta de gestor de time, que não sabe operar em conjunto, não sabe que as 18 secretarias deveriam operar. Morreu um servidor. E ontem nós não tínhamos secretário de segurança, morreu um servidor, nós não tínhamos o pessoal da saúde. E quando eu fui cobrar o Mauro, antes do Rafael ser secretário da saúde, eu disse, onde é que vocês vão tratar o dependente químico? Como é que vocês fazem? Ah, mas eu sou da FAS, isso aí é com a Secretaria de Saúde. Não, é com a prefeitura, é tudo com os órgãos. Rudolf Giuliani tirou os Estados Unidos, Nova York, da década de 80 como um dos piores lugares do mundo e passou hoje para um dos locais mais seguros, porque na mesma mesa ele colocou Ministério Público, ele colocou os
representantes do povo, senadores, vereadores, deputados, juízes, promotores, todo mundo. Eu não posso fazer isso, porque eu sou de uma ideologia, sou de um nicho. Não me cabe esse papel de líder na cidade. Será que eu vou ter que chamar todo mundo? Eu vou ter que cobrar? Eu vou ter que expor quem não está vindo para a reunião? Não, isso cabe ao prefeito, ao vice, aos secretários, ao executivo. Eu não sou do executivo. As ideias estão aqui, mas eu não consigo executar. A chave do cofre, vocês que me cobram, comerciantes, que não aguentam mais furto e arrombamento, a chave do cofre e a última palavra está com o seu Adiló. E aí, ontem, a Guarda Municipal, os guardas municipais me mandando as cadeias, vibrando, que conseguiram ir para os abrigos, abordaram 100 pessoas, botaram todo mundo na parede, conseguiram 4, 5 cadeias, pegaram gente com faca nos abrigos, eles vibrando, porque deram essa liberdade. Mas só ontem, depois que o servidor teve o pescoço cortado. Só ontem deram essa liberdade. Por que será? E eu conheço muito bem o jeito de operar. Vão dar para mais uns dias, vereadora Day. Depois eles já tiram de novo, o pessoal já corta, a noite está com poucos guardas, me dói passar e ver 5 viaturas paradas. Tinha que tirar, tem que vender as viaturas. Vou fazer um projeto de lei para vender as viaturas, botar na saúde dinheiro, porque não estão sendo usadas de noite. A gente passa lá, tem 5 viaturas paradas. Eu ando na noite, andei há um dia atrás, 4h30 da manhã, eu fiquei até às 5 horas da manhã, não me deparei com nenhuma viatura, não é culpa dos servidores, tinha viatura trabalhando. Estou dizendo que o secretário tem que botar mais gente na noite. Não querem, não querem. Hoje parece que na noite, um passarinho me contou que é só os amigos do rei, tem um tal de adicional noturno, que eles colocam só quem eles querem. Mudem a concepção, apresentem propostas. A minha ideia, eu vou largar na mesa do seu Adiló e do Nespo. O secretário Paulo não falo mais. A sorte que ontem eles não estavam, porque eu subi para o gabinete do prefeito, depois que eu fui feito de palhaço, e ninguém está entendendo minha representatividade aqui. Subi, mas não estava nem o Adiló nem o Nespo, porque eu iria invadir o gabinete e mostrar que eu não sou moleque para o Paulo não aparecer na reunião a 1h da tarde comigo. Não sou eu que fui feito de trouxa. Foram os mais de 11 mil pessoas, aliás, muito mais, eu vou dizer 20, 30 mil pessoas que me cobram nas redes sociais sobre os furtos e arrombamentos, que a chinelagem está solta. 8 carros furtados, teve vidro quebrado lá na Selesione. Aí também a gente tem lá na frente da Borer mais 8, 10 carros furtados. O pessoal nem faz boletim de ocorrência mais, que não dá em nada. E aí a gente tem também Aventura Colchões, vereador capitão. E sabe quem que é? A mesma duplinha. É um chapezinho em cata-ovo, que é o vulgo dele, é o Gargamel, e a gente está atrás dele. Fiquei até 4h30. Fui na vila, fui no 1º de maio, não achei esse vagabundo. Até as 4h30 da manhã procurando. 2 caras estão fazendo um estrago na cidade inteira. E não tem homem para combater. Não tem gente para prender. Eu já prendi um que roubava, furtava os carros. Chamei a guarda. Acharam ruim, porque nos bastidores o pessoal me fala: ah, os servidores não gostam de mim. Alguns não, mas outros me contam. Acharam ruim, Iago, tu chamar a viatura para pegar aquele cara lá. Sabe por quê? O vereador vai fazer videozinho. Eu prefiro fazer o videozinho com o cara preso do que deixar ele solto, quebrando o vidro de carro. É isso que me estressa, é isso que eu não aguento mais, entendeu? Mas a gente vai dobrar a aposta. E eu sempre falo, vereadora Day, oposição responsável? Não, que oposição responsável? Vamos moer eles, vamos desgastar. Quem vier de sucessor do Adiló, vamos moer mais, vamos mostrar que são incompetentes, são fracos, são covardes. Bota o secretário de segurança, bota 20 viaturas aqui, bota a guarda municipal correr na rua com um fuzil na mão para mostrar que tem policiamento na cidade. O que falta? Embu das Artes fez isso. Santa Catarina faz isso. O prefeito Topázio, ele é um senhor de idade, ele é idoso. Eu digo que a idade está na cabeça das pessoas. Não é por tu ser idoso que tu vai ser mais covarde. Oh, mas o Paulo tem 30 anos de polícia. Ah, mas o Afonso do trânsito tinha mais 30. Bota um cara que está 1 mês na Brigada Militar e ele resolve. Eu não estou nem aí para os 30 anos que o Paulo tem de polícia. Eu quero alguém que resolva com vontade. E sabe dos 15 viciados em crack que eu falei essa semana, vereador Fantinel? Sabe dos 15... 8 me falaram que tinham usado o benefício para utilizar o crack. Não é fonte voz na minha cabeça, está filmado, porque eu tenho que filmar. E aí o que me estressa que a Rose não está aqui? Aí a Rose vem aqui, fala que o nome de força-tarefa é um nome radical, é um nome que tem que mudar. Vamos botar força para os anjinhos, recolhimento dos anjinhos. Vamos fazer essa triagem, quem é vagabundo vai preso, foragido. Mas tem vagabundo? Tem, os números não mentem. 100 a Guarda Municipal prendeu, abordando pessoas em situação de rua. 100 foram presos até esse ano. Vai fechar o ano, é um recorde, porque os servidores são vocacionados. Sabe o que o servidor faz, vereador Fantinel? Lá a gente tinha um tráfico intenso de crack. Eu postei a denúncia, diziam que eu era mentiroso, sensacionalista. Tive que ir lá filmar os caras traficando crack, tá filmado. 680 mil visualizações, tá no meu feed, é só olhar lá. Aí o hotel ali do Ópera tava intenso ali na frente, o negócio tava intenso. O que a gente fez? Foi aqui vai um acerto da Secretaria de Segurança. Foi uma torre de segurança, a câmera detecta foragido, detecta vagabundo ali,
teve prisão, um monte. O que aconteceu? Pacificou um pouco a ópera. Então, basta querer, basta ter vontade. O pessoal da segurança pública é igual o professor, é igual o enfermeiro, é por vocação. Bota os guris novos que estão no dia, coloca para a noite. Eu só estou aguardando ansioso a desculpa, eu estou aguardando ansioso a desculpa do secretário de segurança me dizer que não dá, porque eu vou trazer aqui, ó, eu já vou dar o nome da operação. Caxias em Ordem, o nome da operação. Eu quero uma operação de 3 dias que comece na quinta, na sexta e no sábado. E sabe por quê também esses 3 dias e por que nessa data? Primeiro, é onde mais tem movimentação de usuários de crack roubando. Sabe o que eles fazem, vereador Fantinel? Tempo de líder do PL? Sabe o que eles fazem? Eles seguem declaração. Eles enchem a cara de crack o dia inteiro, furtam, roubam chocolate, por exemplo, na Andreassa, roubam nos mercados, enche o dia inteiro de crack a cara. E aí, final do dia, sabe o que eles fazem? Vão pro abrigo, dormir na cama quentinha, paga por ti, Fantinel, paga por ti, Capitão Ramon. Tá fácil, né? Tá bem fácil. Aí os moradores do hotel e daquela região, daquele abrigo, falavam que não queria, que ia dar problema. Não, era um louco. Tá aqui a Josiane, ela é vizinha do abrigo lá. Aí as confusões, todo mundo dizia que eles eram loucos, né? Tá aí. E agora, primeiro, aí o Celestino Louro, orgulhoso de inaugurar o abrigo. Aí o Adiló, orgulhoso de inaugurar o abrigo. Deputado orgulhoso, todo mundo orgulhoso. O filho era de todo mundo, capitão, quando inauguraram. Agora não é de ninguém. A SIC não tá, a SIC não se manifestou. A SIC conversou com a família, eu fui no velório. Eu vi onde estava aberta a garganta do David. Eu vi de fora a fora. Eu fui lá, conversei com os familiares. Será que a SIC foi? Será que o prefeito foi? Será que os órgãos foi? Será que a FAS foi? E agora nós vamos investigar e olhar todos esses valores. Porque eu não entendo. De um momento para o outro, a malharia estúpida era comitê do Adiló. De outro momento, passou a ser abrigo para pessoas em situação de rua. Vamos fazer uma triagem, mas se vai revistar os coitadinhos, não pode revistar, não podia olhar. Aí eu tenho que dar razão para a Franciele da FAS que veio aqui. Ela disse, agora então a gente vai ser mais criterioso e vocês não reclamem, porque quando a gente é criterioso de querer revistar, não deixavam, eles são coitadinhos. Aí quando bota o nome de força-tarefa, acham um radical. Mas cortar a garganta, aí pode, né? E parabéns à Guarda Municipal, que no mesmo dia teve empenho para buscar esse vagabundo lá no 1º de maio. Parabéns pelo trabalho. Essas pessoas vocacionadas que não deixaram esse vagabundo fugir para Santa Catarina, para outros lugares, como ocorre sempre. Então aqui vai meus parabéns ao servidor que está na ponta da lança diuturnamente. Servidores, Josi, que às vezes eu passei já no sol, eles com a mão para trás assim, 2 servidores, um homem e uma mulher, com a cabeça torrando no sol lá no Paradão do Ópera. E eu pedi, a secretaria mandou vocês cair, esse PB é de quem? Não, a gente fica aqui, porque a gente sabe que aqui tem uma incidência de crime. A gente tem os nossos filhos na cidade, a gente tem os nossos netos, Iago. Então a gente está aqui para inibir o crime, para nós é melhor isso. Então vejam bem, os servidores, Fantinel, querem fazer o troço acontecer, querem, mas eu ver a Romu sendo desfeita, eu ver as motos da Guarda Municipal guardadas, vereador capitão, eu ver toda a estrutura parada, mas onde que eles perderam o culhão? O que está acontecendo? Que são homens de geleia na segurança pública de Caxias do Sul? Eu não estou conseguindo entender. Essa é uma parte, não consigo entender. A brigada faz a parte dela, a Polícia Civil faz a parte dela, mas eu digo que municipalizar a segurança já foi comprovado pelos países mais desenvolvidos, que é o futuro e nós temos que fazer para dar certo. Então, assim, fico triste. Eu acredito que meu negócio não é derrubar o Paulo para assumir como secretário de segurança, não é esse aqui meu negócio. Eu fui lá para ajudar ele a construir ontem, 13h. Eu não tenho outro interesse. Meu interesse é fazer a vagabundagem diminuir. Mas parece que o pessoal não está nem aí para mim, capitão. Os comerciantes aqui, os comerciantes até falaram para mim agora há pouco, não, quer ir junto na reunião hoje à tarde? Eu disse, não quero. Não quero, não faço questão, porque ele vai enrolar vocês, eu já sei o que ele vai dizer, que não tem dinheiro, que não sei o quê. Vamos ver, estamos organizando. Aí ontem fizeram aquelas operações para dar aquele miguezinho, acalmar a sociedade. Mas que acalmar a sociedade por uns dias? Vai continuar o furto e o roubo. E o bom é que eu tenho visualização para mostrar isso. Aí a gente bota um vídeo, dá 100, 200 mil visualização. Não vai chegar na campanha do sucessor dele, porque o Adiló não está mais nem aí, porque ele não se reelege. Mas não vai ter a campanha do sucessor dizendo que fez alguma coisa pela segurança. Não vai ter, porque eu venho trabalhando isso há tempo e vamos continuar desmentindo palhaçada. Sua parte, vereadora Dai. Vereador Iago, parabéns por trazer na tribuna este tema. Falamos ontem na reunião, a vereadora Andressa conduziu muito bem a reunião, né, da questão da assistência, e a gente vê um desmonte, né, da assistência social do terceiro setor e principalmente a falta de integração
com os outros órgãos. Isso é fato, né? Porque a AFAS, ela fica sob o guarda-chuva da Prefeitura. E a gente precisa de uma ação enérgica da Prefeitura, através da Secretaria de Segurança Pública, através da Secretaria da Saúde e todas as envolvidas. Porque não podemos mais admitir essa situação. Gente, foi uma pessoa que foi morta dentro de um abrigo. E a gente nem trouxe isso para a Câmara, de tantos problemas que a Prefeitura já nos dá todos os dias, não trouxe todo aquele alvoroço que foi a facada na professora no João Desorce. Mas deveríamos ter, sim, todo aquele alvoroço, porque uma pessoa morreu, foi morta por um marginal. E isso tem que ser trazido em público e a gente tem que falar cada vez mais. Ver aqueles colegas de trabalho apavorados, eu não vi como um todo, porque depois a gente desceu para a reunião da CPI, mas a gente ficou apavorado com toda aquela situação. E tem que, sim, ter critérios e protocolos para essas pessoas entrarem. E tem que ter força-tarefa na cidade para verificar as pessoas que estão perambulando nas nossas ruas. Tem que verificar antecedentes criminais, não pode deixar entrar, não pode deixar entrar com faca, com tesoura, não tem que ter acesso à cozinha. Se tiver que comer de colher, que vão comer de colher. Porque, gente, não dá. Aquelas pessoas estão correndo risco de vida. Então, só manifestar a minha indignação pela falta de atitude do poder público em relação a uma morte que aconteceu dentro de um abrigo da nossa cidade. Obrigada. Obrigado, a vereadora Day frisou a questão da colher, porque também a Rose se apavorou, né? Vereador Iago. Por falar que vão comer de colher, mas não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Vamos deixar um cara que tem um histórico como ele tinha, o cara com esse histórico aqui, ó, tráfico, receptação, roubo a motorista, estelionato, um anjinho, vereador capitão, que lá na casa dele fazia boca de fumo, os caras entravam fumar crack, veio um monte de informação para nós. Chega um monte de informação, tá ali no Petros News também, tá ali no Pioneiro, que saiu o histórico dele para quem quiser ver, já é público, tá ali. Também ontem, vereadora Day, um outro que estava aqui enchendo o saco, gritando aqui na Câmara, ó, enchendo o saco, veio aí. Eu não ia citar o nome, mas é esse aí. E estava aqui enchendo o saco outro dia, e aí agora ontem foi preso porque foi ameaçar os servidores lá da FAS. A FAS fez um boletim, as gurias fizeram. O vereador pode falar, senhor. Está inteirado do assunto. Vereador Iago Morandi, parabéns por ter trazido esse tema. Ontem, agradecer pela condução dos trabalhos da vereadora Andressa, mas o que a vereadora Rose falou foi lastimável. Não existe outra palavra para falar isso. Cheio de servidores e funcionários lá chorando a morte, o assassinato do senhor David, e a Rose vai lá e diz que é um anjinho, que ele tem que ser olhado com respeito. Ele arrancou a cabeça praticamente do servidor. As pessoas não acreditaram quando a Rose falou aquilo. Aí depois tentou se justificar o injustificável. Antes de falar merda ou falar qualquer besteira, não fala. Não fala. Cheio de gente lá. Então, Iago, a nossa cidade está largada. A nossa cidade está largada. Nós precisamos de atitudes. E ontem o que a Fran falou lá sobre ter que comer de colher, sobre começar a fazer revista, nós temos que fazer. O presidente da FAS não estava lá por qual motivo? Isso aí. Ele ainda não justificou por qual motivo ele não estava lá. Que ele deveria estar lá. Morreu uma pessoa. Não caiu de uma escada, não, morreu, foi assassinado. E eu estava olhando aqui as redes sociais do prefeito Adiló. Não tem nenhuma postagem aqui do luto. Não tem nenhuma postagem aqui do luto do prefeito. Ele deveria ter postado no mínimo no feed, não no story. No feed. Dizendo que eu estou aqui e me solidarizo com a família que perdeu uma vida. Obrigado. Vereador Fantinel. Vereador Iago, parabéns aí pelo trabalho, pela pauta que o senhor traz ali. Eu queria relembrar aqui a todos os vereadores dessa legislação, que na legislação passada, quando nós tivemos a reforma da Previdência aqui nessa casa, eu e o vereador Bortola apresentamos uma emenda para que os servidores da Guarda Municipal tivessem um apoio maior, né? E principalmente também na questão da aposentadoria, pelo risco que eles correm, entendeu? E a gente sempre deu maior apoio para a Guarda Municipal, porque a gente sabe, eu defenderia aqui que a gente apresentasse com unanimidade um projeto de lei que tornasse essa força policial.
como é em São Paulo, como é em outros lugares, para que eles pudessem agir com mais liberdade e com mais força nesse tipo de problema que eles enfrentam dia após dia. E a gente tem que começar a entender que tem que separar o joio do trigo. Né? Não adianta, mas é um coitado, precisa, não sei o quê. Não, tem que ver se realmente é um coitado. E eu já gostaria de levantar aqui para concluir, vereador, que a gente poderia se unir aqui em vários vereadores, como fizemos na outra legislação, e fazer uma visita em Chapecó, conversar diretamente com o prefeito, para ver como é que ele realizou todos esses trabalhos exemplares que, na questão aí dos moradores de rua. Obrigado, vereador. Dá tempo? De imediato. Vereador Iago, só queria dizer que a vereadora Daiane comentou, e vocês falaram da ausência do presidente da FAS, mas eu queria chamar a atenção para a ausência de todos os órgãos. A própria Segurança Pública. Não tinha a Prefeitura presente, não tinha a Saúde presente, e nós chamamos. Então, é lamentável porque é um tema que precisa de todos. E lembrando, morreu um trabalhador. Nós estávamos ali discutindo a situação dos trabalhadores. E hoje o mínimo que nós podemos fazer é zelar pela memória do David, então que nós possamos tomar medidas que protejam os trabalhadores da nossa cidade. Obrigado pela parte. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago Morandi.